vou aproveitar que a gente está nesse assunto de Copa do Mundo, já vou chamar o Breno Beretta, porque tem agora as notícias do esporte, né, Breno? Boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para você que acompanha o Jornal da IPTV. E todo mundo fica na expectativa, né? Esses horários alternativos, até porque o pessoal já acorda pensando no jogo do Brasil. É difícil se concentrar, né? Tanto escola quanto trabalho, todo mundo nos bolões, esperando o jogo. Mexe na rotina de todo mundo, né, mexe Breno? na rotina de todo mundo e todo mundo fica na expectativa. Imagina só quem estava na expectativa de disputar uma Copa do Mundo. Hoje a gente começa a série quase lá. Jogadores aqui da nossa região, ex-jogadores, né, que quase estiveram no Mundial. E a gente começa com uma história muito bacana do Rondinelli, ex-jogador do Flamengo, um dos grandes craques do futebol brasileiro. Eu fui até a cidade dele, São José do Rio Pardo, para contar um pouquinho do que foi o Rondinelli, muito próximo de vestir a camisa do Brasil na seleção brasileira. Levantamento para Rondinelli, o toque de cabeça! O eterno camisa 3 do Flamengo saiu aqui de São José do Rio Pardo para brilhar no futebol. E com toda a bagagem que teve na carreira, claro, chegou à seleção brasileira. Deve ter sido em 1976, 77, o que eu posso me recordar. E nós fomos fazer um jogo, se não me engano, nós estávamos fazendo um amistoso aqui em Alfenas, aqui no sul de Minas, com a equipe do Flamengo. E o Cláudio Coutinho tinha assumido a seleção brasileira para começar a buscar a classificação nas eliminatórias, que foram em Cali, na Colômbia. Eu realmente fiquei muito, mas muito feliz pelo momento que eu estava atravessando. Sempre com o vigor que a vida lhe deu, se destacava pela forte marcação. Aí então o apelido pegou, Deus da Raça. Isso foi uma facção, que era esse nome que usava na época da raça rubro-negra. Um jogador que tivesse a identificação daquele torcedor, porque o torcedor ele que está lá em cima, filho disso, tira daqui, tira de lá, não deixa passar. Esse é o torcedor, e eu fazia exatamente aquilo que o torcedor tinha vontade de fazer numa dividida. Apesar de toda a história do Rondinelli no Flamengo, que levou ele para a seleção brasileira, o único jogo que ele teve a oportunidade de enfrentar o rei do futebol foi esse aqui, ó, lá no Maracanã. Em um jogo para arrecadar dinheiro para a família do recém-falecido Geraldo, Maracanã lotado. 150 mil pessoas assistiram à vitória do Mengão de Zico e Rondinelli por 2-0 sobre a seleção brasileira campeã do mundo de 70, com Pelé e companhia. E com a camisa amarelinha, ele esteve próximo de realizar o sonho de todo jogador, participar de uma Copa do Mundo. Na época, estava no auge da carreira, 1978. Eu tive uma contusão de musculatura, mas estava numa fase ótima. Tanto que o Cláudio Coutinho era o treinador, o doutor José Pitato, médico, ele fez a consulta para saber como que eu estava me recuperando. E eu quis participar de um coletivo para mostrar que eu estava bem. E nesse coletivo eu acabei agravando mais a minha contusão e perdi de estar na Copa do Mundo da Argentina em 78. A frustração do xerife foi grande. Mesmo não sendo titular, ficou com aquele gostinho entalado na garganta para disputar uma Copa. Não tem como você não ficar com aquele gosto de não ter servido uma seleção, numa Copa do Mundo, ou num torneio. Isso daí realmente deixa a gente bastante triste. Mas quis o destino que anos depois ele pudesse dar a volta por cima. E com foco voltou a ser convocado. Participei de 2 jogos, um em Minas Gerais contra a Seleção Mineira e outro na Bahia contra o Bavi. Eu e Edinho na zaga. Mesmo sem o Mundial com a seleção, o Rondinelli continua com alegria para torcer. Sem mágoas, tem do lado esquerdo do peito o palpite para essa Copa da Rússia. Foram escolhidos os melhores, tem jogadores que às vezes ficam
chateado por não ter sido convocado, mas Tite, ele revolucionou o futebol brasileiro a partir do momento que ele pegou as eliminatórias, fez um belíssimo trabalho, é um cara totalmente pronto para exercer essa função junto aos atletas, e a gente espera que eles possam fazer a história deles nessa Copa do Mundo na Rússia.